Aqui pelo YouTube. Opa, peraí que deu algum probleminha. O cabo desconectou aqui. Já vamos começar então. Vamos ver o que deu. Isso aí, né? Sempre temos que lidar com pessoas complicadas, né? Já vou dar atenção para vocês aí. Beleza, agora sim. Beleza, estamos no ar aqui. Aqui para quem me segue no YouTube, essa apresentação aqui, essa Masterclass, como lidar com pessoas difíceis. Pessoal que está no Instagram aqui também vai me acompanhando. Eu vou logo começar já então falar um pouquinho sobre esse tema. Só fazer uma configuração aqui inicial. Então, muito bem-vindos. Vão dizendo de onde que estão falando aí, qual a cidade, qual o local, qual a região. Eu não vou conseguir ver aqui o bate-papo, o chat aqui pelo YouTube, porque eu estou com a plataforma aqui transmitindo slides, então eu fico meio impossibilitado. E eu estou já dividindo aqui também no Instagram. Mas enfim, depois eu posso olhar aqui, fazer uma pausa e responder as perguntas mais no final, aí eu vou dar um tempo para poder responder todas as perguntas que vocês têm em relação a como lidar com pessoas difíceis, tá? Então se eu fizer alguma enquete durante aqui a participação, eu vou fazer uma pausa e vou dar uma olhadinha tanto aqui no Instagram para quem está por aqui e quem está também aqui no YouTube, a gente vai estar conversando sobre esses assuntos bem importantes aí, beleza? Então sejam muito bem-vindos para quem está me seguindo aí no Instagram, acompanhando ao vivo, aqui no YouTube ou por outra plataforma. Bem-vindos, e esse tema que eu escolhi, né, como lidar com pessoas difíceis, porque todos nós temos que lidar com pessoas difíceis. Muitas vezes é na nossa família, às vezes é com o pai, com mãe, com o irmão, às vezes com mulher, com filhos, às vezes é com clientes ou com a nossa equipe. Enfim, a gente vai ter sempre pessoas desafiadoras para lidar no nosso dia a dia. E a gente vai ver que é necessário lidar com essas pessoas, a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Principalmente se a gente for um líder, né, um empresário que tem que estar gerenciando várias equipes, é inevitável. Olá, Jocir, bem-vindo. Luciano. Legal, pessoal. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vamos deixando aí que a gente vai conversando. Então, sem delongas, vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui. Eu vou passar aqui os visuais para a gente conversando. Ok. Aqui fala então, né, eu trago para nós começar esse bate-papo aqui, né, falar que para lidar com pessoas difíceis, a gente tem que ter uma arte, desenvolver uma arte, né? Então, aqui eu coloquei aqui o tópico, a arte de lidar com pessoas, né? E aqui a gente vai ver que, literalmente, eu tenho falado em algumas lives, algumas apresentações, que entender de gente, né, saber se relacionar é cada vez mais importante. E até eu vejo muitos empreendedores no Brasil hoje falando que cada vez mais, nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, entender de pessoas vai ser o grande diferencial para a gente poder se dar bem no mercado de trabalho, para a gente poder prosperar, vencer desafios, né? Então a gente vai falar muito sobre isso, e para a gente aprender a lidar com pessoas, literalmente tem que desenvolver aí uma arte, né? A gente podia até citar aí o livro do Dale Carnegie, Arte, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, que literalmente lá também é um guia de como você lidar com pessoas. Então existem muitos livros bacanas, né? Eu lembrei desse porque tem a ver com o nome parecido. Ele é um cara que eu considero como o Einstein das relações humanas, né? Por muitos anos trabalhei nessa empresa que eu admiro muito, gosto muito, muitos amigos, né? E uma das coisas que a gente fala aqui sempre é que relacionar com pessoas difíceis é uma missão difícil, mas possível, que é possível sim a gente lidar com pessoas difíceis. E você que está seguindo aí ao vivo comigo, é difícil? É fácil lidar com pessoas difíceis? Qual que é a tua opinião sobre isso? É possível, né? Ou melhor largar de mão, abandonar essas pessoas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alguns momentos, né? A gente vai ver que talvez tem que fazer escolhas, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre defendo a ideia de que a gente tem que trabalhar, tem que tentar fazer nossa parte, principalmente se você é um líder, né? Então você tem que fazer o teu papel, tentar trabalhar as pessoas, tentar desenvolver. Agora tu tem um limite, a gente vai ver que tu tem um limite. Às vezes tu tenta uma vez, tenta duas. Muitas vezes no ambiente profissional, a terceira vez está sendo bom demais, né? Agora, logicamente que às vezes tu vai ter pessoas no teu convívio pessoal, familiar,
que aí é mais difícil, não tem como se livrar de pai, de mãe, de mulher, né? Mulher até dá, né? Se incomoda muito, então a gente vai ter que saber moderar e saber onde é que a gente está interagindo aí. Olá, Larissa, Vanessa, Fabrícia, bacana, né? E aqui tem uma frase do... Deixa eu passar aqui. Do Mário Quintana, que diz o seguinte: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil, né? Então, Mário Quintana tem essa frase, né, que ele comentou um tempo atrás. E, de fato, não é fácil conviver com as pessoas, né? Eu atendo muitas pessoas assim, que são empresários, empreendedores, líderes, que dizem, nossa, Rangel, eu preferia trabalhar num negócio que não envolvesse pessoas, né? E aí muitas vezes tu vai até trabalhar numa orientação de carreira e aí chega um momento lá da avaliação que tu vai ver o foco dela é literalmente justamente trabalhar com pessoas, né? O foco dela, ela gosta de pessoas, né? Então tu vê que fica uma coisa meio que contraditória. Ela diz muitas vezes que ela não gostaria de trabalhar com pessoas, mas o foco dela é justamente se dar bem ou ter uma polidez ao tratar com pessoas, né? E muitas vezes eu percebo que justamente por ela estar buscando ou um treinamento, ou um processo, ou um autoconhecimento, é porque ela quer realmente acertar em relação às pessoas, ela quer aprender a trabalhar melhor com as pessoas. O primeiro passo para a gente poder trabalhar melhor com as pessoas é justamente se conhecendo. Porque aquela máxima, né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu descubro, né, os meus pontos fortes e fracos, mais eu sei lidar com as pessoas. Porque todos nós temos dores, desafios, problemas, defeitos, etc. Por isso que o Mário Quintana falava aqui que a arte de conviver com pessoas é difícil, né? Não é tão fácil assim, né? Isso aí, vamos avançando aqui um pouquinho. Eu quero falar um pouco de alguns comportamentos de pessoas difíceis, né? Existem vários, né? Mas eu vou comentar quais são os comportamentos talvez mais comuns, mais frequentes, que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. E você que está aqui no Instagram, se quiser mandar para alguém essa live aqui, para assistir também com a gente, convidar alguém que você conhece, talvez que lida com pessoas difíceis, que comenta com você, nossa, como eu tenho pessoas difíceis no meu dia a dia, eu tenho que lidar com uma pessoa, um amigo, alguém, né? Pega aqui o aviãozinho de papel aqui embaixo e manda para alguém aí os primeiros 5 da lista dos teus amigos, contatos, que são os mais próximos, né? Ou alguém que talvez vai ser importante ouvir essa informação aqui. Então eu vou começar a apresentar agora para vocês quais são os comportamentos das pessoas difíceis. O primeiro deles é que elas são inflexíveis, ou seja, elas gostam de impor suas ideias, suas opiniões, suas exigências. Eu falo já há muito tempo que a rigidez, que é o contrário da inflexibilidade, né? Ela gera pessoas doentes, elas são pessoas tóxicas, difíceis de lidar, né? Tanto é verdade que naquela lista das competências das mais importantes para o mercado de trabalho, segundo o Fórum Mundial Econômico, né? A flexibilidade cognitiva é a 10ª habilidade mais importante entre as 10 listadas. Ser flexível está entre as 10. Então, automaticamente, se eu sou uma pessoa inflexível, eu não consigo ver outros pontos de vista, sou muito rígido, quero sempre impor minhas ideias, não aceito as opiniões dos outros, coloco muitas exigências, certamente eu vou estar sendo uma pessoa difícil de convivência, né? Você conhece a pessoa que tem esse comportamento, que é muito rígida, sabe? Que gosta de sempre impor suas ideias, né? É muito exigente demais. Então, é difícil lidar com pessoas assim, certamente, né? Então, a gente está falando aqui sobre os comportamentos. Esse é um dos comportamentos. Um outro comportamento é que as pessoas difíceis também, elas são pessoas que fazem muitas críticas, e, em geral, críticas destrutivas. Reclamam demais, de forma até consistente ou frequente. Então, pessoas que têm esse comportamento de toda hora criticar tudo e todos, tu vai fazer um evento, porque convenhamos, né, pessoal? Eventualmente, quando a gente programa um evento, programa uma atividade, acontece alguma falha, né? Sempre, nunca vai estar perfeito, né? Está perfeito, vamos dizer assim, já está ultrapassado. Isso até é um princípio americano, né? Que se alguma coisa está perfeita, já está ultrapassado, porque já tanta mudança, tanta tecnologia, tanta evolução,
que você criou algo perfeito já vai estar velho, né? Assim foi com o iPhone. O Steve Jobs, quando criou o iPhone lá no iPhone 1, era muito ruim, mas ele lançou igual, foi melhorando ano após ano. Então, se você quiser criar algo perfeito, esqueça, não vai ter nada perfeito, né? Da mesma forma, quando você vai fazer um projeto, vai fazer alguma coisa, nunca vai estar 100% perfeito, sempre vai ter alguma coisa a melhorar. Mas a pessoa difícil é aquela que sempre vai lá e fica cutucando e criticando alguma coisa que talvez não tenha sido 100%. E muitas vezes até a coisa está bem perfeita, bem legal, ela critica mesmo assim, ou reclama, se queixa. Então é péssimo conviver com pessoas assim, não é verdade? Aqui um outro ponto aqui que a gente vê também é que as pessoas de comportamento difíceis, elas transferem a culpa dos seus erros e frustrações para os outros, não é verdade? Então ela nunca aceita quando está errada, ela se acha muitas vezes sem o ego inflado. E por trás disso, muitas vezes, tem uma pessoa que é insegura, muitas vezes essa pessoa não é tão competente assim, e ela prefere muitas vezes atacar, sabe? Eu já atendi muitas pessoas assim, quando muitas vezes eu estou dando treinamento, ou quando dei treinamento em alguma turma, sempre parecia uma pessoa assim que era difícil de lidar, difícil na sociedade, com os seus alunos, seus clientes, e aparecia lá e ela tentava sempre, a gente chama até isso uma pessoa do terrorista, né? Ele quer tumultuar, ele quer causar caos, ele quer chamar atenção para ele, porque no fundo ele se sente carente, ele se sente talvez assim, ferido, sei lá o que, né? Então essas pessoas tendem muitas vezes até tornar o ambiente difícil, e muitas vezes quando eles erram, eles não aceitam seus erros e as frustrações eles acabam, né, botando em cima dos outros, né? Então esse é um ponto que falta um pouco de humildade também dessas pessoas, né? De poder diminuir um pouco esse senso de orgulho exagerado, né? Ou simplesmente de insegurança também. Um outro ponto que é muito comum também em pessoas de comportamento difícil é que elas abusam do poder, né? Eu não lembro quem é o autor que fala assim, dê poder a um homem e você vai ver como é que é a personalidade dele, né? Então justamente é isso, né? Se você dá um poder a alguém, você vai ver literalmente como é que ele trata outras pessoas, né? Eu lembro que uma vez eu estava viajando, estava em Florianópolis, fui num congresso, e eu estava com um colega meu que, sabe, ele tinha um jeito, assim, um comportamento meio de soberbo, assim, né? E aí no final do dia, a gente foi pro hotel, né? Ele começou a maltratar, assim, xingar o cara que puxava as malas, né? E eu fiquei até, dei um corte também, xinguei ele, disse, poxa, né? Para que ele dá assim, né? Com pessoas né, mais simples, não é porque ela é mais simples que é menos importante, mas tem gente que gosta de abusar do poder, né? Então por isso que pessoas que abusam do poder, são agressivas, intimidadoras, né? No fundo, elas têm algum problema, elas têm que se trabalhar, né? A gente vê muitas vezes assim até não falando em política aqui, né? Mas como a gente vê assim muitos políticos, né? Que tem uma atitude mais agressiva, hostil, né? Que é o comportamento, né? E isso quando você tem um cargo de liderança, um cargo de uma autoridade, você deve, ou deveria pelo menos, ser uma pessoa polida, autêntica, uma pessoa assertiva, né? Então, quando você está no comando, no poder, né? E você fica falando, porque eu que mando, eu que isso, eu que aquilo, a gente diz assim que se você tem que dizer que você é o líder, então você não é o líder, né? Porque isso demonstra uma fragilidade, né? Então você usa o poder, até a agressividade, a intimidação, para tentar ganhar o poder, né? O respeito das pessoas. Só que você não ganha o respeito, você ganha a obediência. É muito diferente, né? Então, é que nem você quando é pai, quando você é mãe, você tem que conseguir ter a autoridade, né, sobre os teus filhos, não querer assim a obediência, porque eles vão te obedecer até ficar grande. Depois que chegar a adolescência, vão se mandar de casa. Então, sempre a gente tem que ter o quê? A conquista. Então, nunca abuse do poder, principalmente se você está numa posição elevada, não precisa dizer que você está no poder, né? Então, a gente sabe o quanto é ruim lidar com pessoas agressivas e intimidadoras. Fazendo um panorama, assim, até hoje conversava com um cliente, um amigo meu, né, que ele falava sobre política, sobre o Bolsonaro, sobre o Sérgio Moro, também ali o ministro da Saúde que saiu fora, né, eles, tanto né, o Sérgio Moro quanto ali o Taish, né, eles têm um perfil muito mais introvertido, um perfil muito correto. Para quem conhece um pouco o Enneagrama, conhece um pouco personalidade, vai entender o que eu estou falando.
E o perfil do Bolsonaro tem um perfil muito mais ríspido, muito mais como Donald Trump, agressivo, dominante, né? E certamente pessoas como Moro, como Taishi não gostam de lidar assim, não é nem por questões sabe, que não vem ao caso, detalhes que a gente não tem consciência, não tem conhecimento, mas só analisando assim o comportamento, não fecha, sabe? Não fecha, não casa. Por exemplo, eu tenho um perfil X e eu também quando vou trabalhar com clientes, muitas vezes que eu tenho, que são um perfil agressivo, intimidador, eu não curto, eu não gosto, eu prefiro até muitas vezes deixar de atender porque eu não simpatizo com essas pessoas, entendeu? Então, é aquela história de a gente gosta de pessoas iguais a gente, então se você é uma pessoa polida, educada, você vai preferir também trabalhar e se relacionar com pessoas polidas e educadas. E, de certa forma, quem é agressivo, grosso, etc., vai conviver com esse tipo de pessoa sem nenhum problema, porque é a praia dele, né? Enfim, ele está acostumado com isso. Enfim, passando aqui, outra questão importante é que pessoas que são difíceis não levam em consideração os sentimentos e necessidades do próximo. Muita gente pode dizer que essa pessoa ela é um pouco privada de empatia. Ela não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Então, por isso que muitas vezes ela não está nem aí para o sentimento dos outros, né? Faz sentido isso? Olá, Paulo César, de Oliveira, Rafael, Elisângela, bem-vindos. Aí, Rúbia, né? A gente está aqui no YouTube, quiserem participar com a gente aqui, tem os visuais, slides, fica muito mais interessante para poder estar assistindo. Mas depois, se quiserem também participar aqui, vai ficar ao vivo aqui, gravado, vocês assistirem. É só entrar no link da bio ali e fazer lá o acesso bem tranquilo. Então esse é um ponto importante, as pessoas muitas vezes desconsideram o que os outros pensam, né? É mais ou menos como um líder que ele é muito ditador ou muito autoritário. Imagina que você faz uma reunião, você convoca todo mundo, pede ideia, todo mundo dá, mas ele nem escuta, ele finge que tá nem aí, nem está escutando e determina o que ele quer, né? Então as pessoas vão sentir que não foram ouvidas, né? Que não deram atenção para elas. Então é muito comum isso, ou alguém muitas vezes que só fala de si mesmo também, é complicado, um ego muito inflado também, isso é bem complicado. Um outro ponto aqui muito comum também é vem o erro do outro, a oportunidade de tirar vantagem. Aliás, quando vem o erro do outro, né, eles tentam tirar uma vantagem sobre isso. Então, sabe quando alguém está se dando mal, alguém cometeu algum deslize, ele vai lá e pisa em cima ou passa a perna no outro para querer ganhar vantagem. Ou ele vai lá e entrega a pessoa para alguém, ou vai fazer uma fofoca, ou usa aquele deslize, talvez, para poder fazer uma chantagem ou para poder se dar bem naquele momento, né? Então, são pessoas literalmente que não são parceiras, né? E eu não estou falando que acobertar um erro assim ilícito, não, nada disso. Às vezes é um erro comum, uma coisa boba, e a pessoa vai lá e faz um auê sobre aquilo, né? Muitas vezes, esse dia eu vi na novela, eu não assisto muito novela de tarde, sim, mas viu lá um trailer de uma novela que o cara queria aprontar, vou te provar que o teu melhor amigo estava te traindo. Então ele foi lá visitar, acho que a mulher dele, não sei o que foi, o cara estava saindo, ele estava no carro com ele junto para tentar armar para o cara. Então pessoas difíceis gostam de botar um contra o outro, fazer fofoca, né? Enfim, criar esse caso, né? Então é bem complicado também, pessoas falsas assim por perto. Uma outra questão também importante é que as pessoas que são difíceis de lidar não recebem bem feedbacks, sabe? Eu tive uma vez uma experiência muito, digamos assim, negativa com uma pessoa que eu imaginava que ela tivesse uma boa inteligência emocional. Era uma pessoa que tinha um cargo de liderança, né? E aí eu fui fazer uma avaliação de clima em relação a a empresa que foi contratada, né? E no final, todo mundo, praticamente 90% da equipe, me falou mal dessa pessoa, né? Me falou mal dessa líder, né? E no final, eu, todo ingênuo, né? Ou seja, o coração bom, eu pensei, não, vou ajudar essa pessoa a engajar, porque é um problema grave, gravíssimo. Imagine que 90%, né, das pessoas não estão rejeitando a atitude, a liderança dessa pessoa, tem um problema. E eu pensei, não, vou ajudar essa pessoa a poder engajar todo mundo, né, reverter a situação. E quando eu falei do que estava acontecendo, a pessoa teve um comportamento totalmente adverso, totalmente assim, imaturo, até usou palavras de baixo calão, chamou assim, no lixo da equipe, né, aqueles idiotas, não sei o quê, né? Aí tudo bem, né? Já comecei a perceber, poxa vida, né?
um líder falar assim na sua equipe não pega bem, né? E aí, enfim, resumindo a história, ela desvirtuou a situação, criou uma situação com a empresa lá, então a gente não seguiu em frente com o trabalho, mas porque ela não recebeu bem esse feedback. E eu fui prático, fui objetivo, não enrolei, fui sincero com ela, só que a pessoa não aceitou isso. Então, assim, talvez foi a única vez na minha vida em 17, mais de 20 anos de profissão, que eu tive uma situação assim que eu fui dar um feedback para alguém que a pessoa não recebeu bem. Foi a última pessoa, eu jamais esperava que viesse de uma pessoa, né, muitas vezes estudada, com formação, com experiência. Então, para ver que a gente se engana com as pessoas, né? E, enfim, né? Detalhes à parte, mas a gente podia dar outros exemplos. A gente sabe que e isso que eu sou muito bom em dar feedback. Quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe como eu sei, como eu sou assertivo ao dar um feedback para alguém, para poder ajudar ela a desenvolver, né? E naquele momento foi uma intenção muito positiva, fui todo com jeito para falar, para ajudar ela, e mesmo assim a reação dela foi negativa. Então, pessoas que não reagem bem a feedbacks, que nem gostam de feedback, cuidado que talvez sejam pessoas também difíceis de lidar, ok? Vamos lá, dando sequência aqui, outra questão, pessoas que são difíceis, são pessimistas, negativas, né? Que mais? Não possuem inteligência emocional. Em resumo, né, tudo isso que eu falei até agora, os comportamentos de pessoas difíceis de lidar são pessoas que não têm boa inteligência emocional. E a inteligência emocional, em resumo, é a habilidade de poder lidar com minhas emoções, lidar com as reações das outras pessoas, vai desde a questão de eu ter autoconsciência, desde eu gerenciar minhas emoções, frustrações, de como é que eu vejo qual que é o momento certo de falar com alguém, de interagir com a pessoa, respeitar o outro, conhecer o perfil do outro, enfim, esses detalhes todos, né, me permitem fazer uma boa gestão de pessoas, eu ter um bom relacionamento, e a base de tudo isso é a inteligência emocional. Então, tudo isso aqui a gente vai ver que pessoas de difícil comportamento, de difícil convivência, têm baixa inteligência emocional, ok? Você concorda com isso? Concorda? Sim ou não? Vamos ver o pessoal aí, de Oliveira, Bermudes, da Silva, Cleide. E se você parar para pensar também e ver lá na lista do Fórum Mundial Econômico, a inteligência emocional é a sexta habilidade mais importante e no mínimo das 10, umas 6 estão ligadas também à inteligência emocional. Dando sequência aqui então, a gente vai falar um pouquinho sobre diferentes estilos, né? A gente vai ver que tem vários estilos, cada pessoa tem um estilo de comportamento, um estilo de personalidade, né? Existem não digo centenas, mas existem algumas dezenas de tipo de comportamento, né? Uma dezena, porque eu lembro que eu dei aula de psicologia da personalidade, eu fui professor universitário, e dei eu dava duas matérias, que era teorias da personalidade 1 e 2, né? E tinha ainda 3 e a 4, né? Então imagine para ver quantas teorias psicológicas existem, né, que explicam o comportamento. E, em resumo, nenhuma teoria é melhor que a outra. Algumas têm uma copia da outra, um diz uma coisa de um jeito, outro do outro, porque são teóricos que estudaram, pesquisadores, para tentar decifrar o comportamento. Então, existem vários tipos de comportamentos diferentes, né? Mas aqui eu quero falar bem rapidamente de 4 estilos de comportamento que eu trabalho de forma para ser mais prático e didático, né? Até para selecionar pessoas, né? Eu costumo fazer seleção de pessoas para cargos mais estratégicos. No passado, eu trabalhava com empresas, com consultoria e fazia parte de recrutamento, seleção. Hoje não faço mais isso, por questões de escolha, mas eu ainda faço a parte de avaliação quando tem algum cliente meu assim que quer fazer uma avaliação mais profunda de um cargo mais estratégico, para diretor, um CEO, né, um cargo mais específico. Edilene, eu não estou conversando aqui ao vivo por conta do que eu estou aqui na outra plataforma. Se quiser comentar alguma coisa, um comentário, fica à vontade, tá? Bem-vinda. Então, basicamente, a gente vai ter 4 estilos de comportamentos, resumindo todo isso aqui, né? Eu podia falar do Enneagrama, enfim, né? Mas existem 4 comportamentos típicos. Por exemplo, a gente tem um perfil que é o mais o dominante, que é o típico Donald Trump, Bolsonaro, né? Pessoas mais agressivas, que gostam do controle, do comando, e não tem nada errado com isso, é o perfil delas. Por isso que a gente não pode também julgar as pessoas. É o jeito dela.
toda pessoa que é dominante, que é mais agressiva, que gosta do comando, como esses que eu falei, tem uma tendência a ter baixa autoconsciência e ser insensível muitas vezes, não tem aquela habilidade de inteligência emocional. E ela é boa de forma mais racional para tomar decisões, enfim, comandar, liderar, mas para parte de sensibilidade, sentimento, ela é deficiente. Nós vamos ter também um outro jeito, um outro perfil, que é o perfil mais influenciador, que é um perfil mais comunicativo, alguém que gosta de conversar mais, ele gosta de contar piada, ele gosta de se relacionar, né? Então esse é um perfil legal também, mas é um perfil muitas vezes que ele também não escuta muitas pessoas, mas é um perfil ainda mais agradável de se conviver, ok? Lógico que vai ter alguém que talvez vai ser muito exageradamente, que também pode ser um problema. E vai ter o perfil lá, por exemplo, mais analista, que de todos é o mais assertivo de todos. Dá um exemplo do influenciador, aqui temos o Jô Soares, pode ser também a Oprah, que é uma possível candidata a presidente dos Estados Unidos, aí na próxima eleição. Não sei se vai, mas ela seria uma ótima presidente, né, que é uma grande referência dos Estados Unidos, uma mulher lá que, enfim, saiu, né, e ela tem uma habilidade tremenda com a comunicação. Então são pessoas que são, em tese, agradáveis de conviver, beleza? E temos o perfil, então, aí dos analistas, né, o mais assertivo de todos. Podia citar aí Lady Diana, Maria Teresa, de todas é o perfil mais tranquilo, mais calmo, mais pacífico, ao mesmo tempo que é o perfil que mais engole sapo, que mais sofre com os perfis mais agressivos. E temos aí o perfil também mais, mais técnico, digamos assim, o mais perfeccionista, que aí podemos citar Bill Gates, podemos citar Einstein, muitos gênios, assim, né? Porque tu vê, assim, todos os gênios, de certa forma, eles são muito intelectuais, eles não são muito bons em comunicação, são muito introspectivos, são muito de criar, né? Então eles vivem num mundinho à parte. E, em tese, a gente vê que muitos gênios tiveram muitos problemas de relacionamento por conta dessa falta de habilidade mais interpessoal. Então a gente vai ter que entender que cada estilo, né? Aqui a gente está falando mais a questão de olhar mais de perto, né? Então que a gente vai ter que então, pegar uma lupa e dedicar atenção mais a entender os perfis de comportamento. Eu sempre recomendo, né, clientes meus que eu trabalho, porque é muito importante a gente conhecer o perfil das pessoas, né? Tem um cliente meu que ele mora fora do Brasil, ele trabalha basicamente em três países diferentes, né? E trabalha com, né, equipes diferentes. E ele fala para mim sempre assim, nossa, Radiato, não imagine o quanto é difícil trabalhar com cultura de um país A, B ou C, né? Muda muito, né? E aí, como ele também tem pouco tempo de empresa, a gente está trabalhando e estou incentivando ele a trabalhar o que mais é a influência dele, que é justamente isso, ele tem um perfil mais técnico, mais executivo, né? Que precisa trabalhar um pouco mais o que eu conhecer das pessoas, para você poder vender ideia, para você engajar num projeto. Então, por isso que é importante o quê? Conhecer os diferentes estilos, né? Porque cada estilo tem o seu papel, tem a sua importância e a gente tem que saber como lidar com cada um desses estilos aí, beleza? E vocês estão gostando dessa live, pessoal? Estão gostando? Tá sendo legal? Se tá gostando, quero ver o coraçãozinho também subir, não vi nenhum coraçãozinho até agora, lembra de dar um coraçãozinho aí? Olá, Gilberto, bem-vindo, Jackson, Educação, Move-se Bem, Provente o Alexandre, Ana, né? Se tá legal essa live, se tá gostando do conteúdo, dá um coraçãozinho para mim saber que tá legal, que tá bacana aí para mim, né, ficar feliz aqui também. Então, eu quero ver coraçãozinho aí para continuar. Legal, isso aí. Coraçãozinho surgindo, sempre é bom, né? Então, vamos lá, dando sequência aqui. Legal, o pessoal tá gostando aqui, mas não vi coraçãozinho ainda. Cadê os coraçãozinhos? Pode clicar no coraçãozinho aqui no lado que vai aparecer. Isso, agora sim, ótimo, muito bom. Eu quero falar também um pouco sobre agora o funcionamento cognitivo, tá? Acho que ficou entendido aqui até agora a importância, a gente viu até agora os tipos de comportamentos de pessoas difíceis, né? A gente falou de vários. Em resumo, todos os comportamentos estão ligados e estão relacionados a pessoas com baixa inteligência emocional. A gente falou também a questão aqui da importância de conhecer os estilos de comportamento, os vários perfis que existem, né? Por quê? Porque a gente possa lidar com cada perfil. Por exemplo, tem gente que adora
ser pressionado. E se eu pressionar alguém, não tem problema nenhum. Agora, tem gente, se eu pressionar, botar pressão, a pessoa vai desengajar, vai ficar triste, vai ficar deprimida e pode até abandonar a empresa, pode até entrar numa depressão muitas vezes. Eu já vi acontecer de um cliente meu, eu estava fazendo consultoria numa empresa, e tinha um cliente que era um dos diretores, estava passando por um mau momento, um momento financeiro, de dificuldade, emocional também, e tinha um CEO lá muito agressivo, que o cara literalmente entrou em depressão. Então é muito comum acontecer isso. Então o líder tem que saber até onde ele pode ir com certas pessoas, se ele pode pressionar, se ele tem que envolver mais, ser mais assertivo, tem que ouvir mais. Então tem que fazer esse papel, né? Por isso que liderança é um assunto muito sério, né? Olá, Antônia, bem-vinda. Então aqui eu quero falar um pouquinho de como é que funciona o funcionamento cognitivo. Eu já falei isso em alguns momentos, mas a gente pensa, a gente sente e reage. Esse é o funcionamento básico cognitivo da nossa mente, né? A gente sempre está pensando, está gerando emoções, sentimentos, isso gera comportamentos. Só que aqui tem um ponto importante que muitas vezes a gente vai analisar o quê? É a situação. No dia a dia, você certamente vai estar convivendo com uma situação, por exemplo, numa reunião. Digamos que você está numa reunião, então essa reunião é a situação em si, ok? Está acontecendo uma reunião, ou uma apresentação, ou uma venda, uma negociação, o que for, né? Tem uma situação envolvida. Naquele momento, a gente vai estar processando o quê? Ativando uma área que é o pensamento. Em tese, o pensamento está ligado mais à parte racional, mas ele também tem uma forte ligação emocional. Então eles sempre estão em conjuntos, né? Só que o pensamento, ele está ligado ali, muitas vezes, é o que a consciência, né? Que vai ativar o quê? As nossas crenças. Então, dependendo de como é que está ali a situação do momento, ele vai ativar o quê? Os meus pensamentos. E os meus pensamentos vão ser ativados lá nas minhas crenças. O que é uma crença? A crença, muitas vezes não sempre, é como se fosse o nosso HD, né? Tem lá uma área do nosso cérebro que é o hipotálamo, que é como se fosse o HD, que registra todas as informações, experiências, desde a vida lá, desde os primórdios da infância até o momento atual. Tudo está armazenado. Então, por exemplo, o que me faz ser uma pessoa difícil, agressiva, mal-humorada, ranzinza, de culpar os outros, de criticar e etc. Está relacionado a nossas crenças. É como se quando eu estou vivenciando uma situação, eu coloco um óculos, né, uma lente, e essa lente é as nossas crenças, ou seja, eu ativo qual que é o meu banco de informações, porque todos nós temos regras, né? Você tem regra, por exemplo, para amor, para dinheiro, para amizade, para fidelidade, enfim, para tudo, né? A gente tem regra para tudo. E essas regras, os nossos valores, estão intrínsecos nas nossas crenças. Então, quando eu estou vivenciando uma situação, automaticamente eu ativo as minhas crenças, né? E nas minhas crenças tem todo o cabedal de informações, de referências, de parâmetros para mim poder, então, pensar naquele momento. Aí vem o elemento importante, a interpretação do momento. O que vai gerar o quê? Sentimentos, emoções e vai me fazer eu ter algum comportamento. Então, aqui que é um ponto bem legal para você poder entender que toda pessoa que ela é explosiva, agressiva, talvez ela tenha experiências na vida dela que fizeram ela ser assim, mal-humorada, ranzinza, crítica e etc. Né? Então, por isso que é importante a gente, primeiro, não julgar, a gente tentar entender por que a pessoa é assim. Depois eu vou dar algumas dicas de como que a gente vai lidar com essas pessoas, né? Mas só para poder entender agora um pouco a parte de neurociência, como é que funciona o modo do pensamento, do comportamento, da parte cognitiva. Né? Então, em resumo, a gente sempre vai estar vivenciando uma situação, essa situação a gente vai interpretar, que vai os pensamentos, e esses pensamentos, muitas vezes, eles vão estar ligados à parte emocional, porque o hipocampo está ligado lá na região do sistema límbico, que é o centro emocional. Então aí, muitas vezes, vão dizer assim, se eu sou uma pessoa que foi muito criticada no passado por meus pais, mães, etc., eu vou ter uma tendência também a criticar muito, né? Por exemplo, quando eu
o gatilho da memória. Vamos pensar assim, ó. Uma pessoa que sempre foi muito criticada quando criança, né, ou quando adolescente, quando ela fez algo de errada, né, ela fez algo de errado, e quando ela fez algo de errado, vinha lá uma bronca do pai, da mãe, ela tinha uma represália, sofria uma punição. Hoje, talvez, quando ela faz algo errado, automaticamente, se alguém vem dizer, olha, você fez tal coisa errado, a pessoa liga um gatilho e já começa a se defender ou atacar ou ficar agressiva, porque ela tem experiências negativas no passado, entendeu? Então, tudo que o nosso comportamento, eu lembro que lá em 2000, mais ou menos, eu assinava uma revista lá que era naquele tempo nem se chamava neurociência, mas era de ciência, né? Que era uma da super interessante, que era uma edição especial que vinha, não saiu mais. Foi uma edição muito bacana, vinha pesquisas recentes assim de neurociência e dizia assim, uma capa era, não sou eu, são meus genes, são meus genes, meus comportamentos. Porque os nossos genes, muitas vezes, vem uma carga genética muito grande, que é em torno de 50%. Aí vem 20 a 30% do componente mais ambiental, fatores ambientais, sociais, etc. E sobra em torno de 20% da vontade, que é o ter a consciência e querer mudar alguma coisa. Então, em tese, em geral, a pessoa que ela é mais polida, educada, ela é mais assertiva no relacionamento, ela vem sendo constituída desde a sua infância, ela se torna uma pessoa assim, né? Ninguém vira mal-humorado, ninguém vira um desequilibrado do dia para a noite, é uma construção. Por isso que eu sou um defensor que a gente tem que escolher muito bem com quem a gente quer viver, com quem a gente quer se relacionar, com quem a gente quer casar, né? Porque senão a gente vai arrumar um problema para o resto da vida, né? Eu lembro que eu sempre falo que eu sempre escolhi muito bem as minhas namoradas, né? Na verdade, eu namorei 3 pessoas na minha vida toda, né? Uma que foi mais na adolescência, depois mais no início da faculdade, e a terceira que eu tô até hoje, né? Então eu já tô aí perdi as contas, mais de 18 anos, né? E eu lembro quando eu ia escolher uma namorada, né? Eu ficava pensando assim, olhando o pai, como é que era a mãe, se o pai era um cara correto, se a mãe era uma pessoa correta, como é que eram os irmãos, como é que era a família, né? Então, graças a Deus, eu namorei 3 pessoas na minha vida toda e uma melhor que a outra, né? Então, porque eu via que a família, eu via todas as questões, eu cuidava muito isso. Então, hoje eu digo, eu fazia quase um recrutamento, né? Para poder o quê? Evitar problemas. Porque a gente sabe que a vida é cheia de problemas, né? Então, se você vai casar com uma pessoa complicada, que mente, que tem problemas emocionais, é desequilibrada, meu Deus, a vida vai ficar complicada pra caramba. Depois tu vai ter filhos, aí os filhos vão sofrer com uma mãe meio maluca, um pai meio maluco, né? Então, isso que eu sou psicólogo, né? Eu tô falando disso porque eu ajudo as pessoas a conviver melhor, a melhorar o comportamento, mas se a gente puder evitar de pegar pessoas complicadas, melhor, né? Esse é meu papel hoje nas empresas. Por exemplo, por que as empresas fazem uma seleção? Por que eu gosto de fazer seleção? Porque eu vou avaliar quem que é o melhor candidato, quem que tem mais preparo, mais experiência, tem mais inteligência emocional e o mínimo de defeitos. Da mesma forma, se deve também procurar uma namorada, uma pessoa para você se relacionar, que tenha o mínimo de defeitos, que tenha mais qualidades do que defeitos, né? Porque e se esses defeitos não são tão impactantes a ponto de talvez comprometer a relação com vocês aí. Beleza? Tá claro isso, pessoal? Às vezes eu dou uma viajada na maionese, mas tudo tem a ver para explicar isso. Então, sempre é um processo que não vai entrar muito à frente aqui, mas a gente tem que entender as pessoas mais. E se você puder, então, selecionar teus amigos, né? Né, ao longo da minha vida, hoje não tenho muitos amigos, assim, eu tenho amigos que cabem na palma da mão, assim, né, porque sempre vai ter um amigo mais aproveitador, um amigo que ele vai ser mais invejoso, um amigo que vai ter um problema ou outro, então, assim, nunca vai ter uma pessoa perfeita 100%, mas se você puder selecionar os amigos, relacionamentos, para pegar com menos defeito, melhor, porque por mais que a gente queira mudar, é difícil mudar totalmente por conta dessa questão toda que eu falei, cognitiva, cultural, genética, que forma quem nós somos, ok? Então vou passar aqui em frente, já estou falando bastante. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre como que as pessoas inteligentes
lidam com pessoas difíceis. Eu quero dar algumas dicas para vocês sobre como que a gente lida com pessoas difíceis. Se tá legal aqui, se estão gostando do conteúdo, quero ver mais coraçãozinho aí, né? Manda também, depois aí, pega aí o avião do papel, manda para alguém que você entende que possa se beneficiar dessa apresentação, desse bate-papo nosso aqui, ok? Eu quero ver coraçãozinho aí, porque daí o Instagram ele compartilha para mais pessoas, mostra para mais pessoas, porque ele vai entender que está sendo relevante. Obrigado, aí sempre é bom, né, ter esse feedback, ok? E depois, se tiver uma pergunta, pode fazer aqui que eu vou respondendo aqui no Instagram ou aqui no YouTube. No final eu saio aqui para me dar uma olhadinha, se teve uma interação, perguntas, para poder responder para vocês também aí. Legal, ó, tô vendo coraçãozinho, sinal que estão gostando, muito bom, obrigado. Então vamos lá, pessoal, vamos agora entender um pouquinho melhor como que a gente pode lidar com essas pessoas difíceis. Então aqui a ideia é como pessoas inteligentes lidam com pessoas difíceis, né? Vamos lá. Passar aqui. Então algumas dicas aí infalíveis. Primeira delas, saiba impor limites, né? Se você tem uma pessoa que é espaçosa, se você tem uma pessoa que é, enfim, começa a invadir o teu espaço, bote limites. Olá, Adriana, tudo bem? Bem-vinda. Então, assim, primeira questão para você lidar com pessoas difíceis é tem que botar o quê? Um limite, né? Eu digo assim, se você tem uma pessoa que é pai e mãe, bota um limite. Qual que vai ser o limite? Restringir a convivência. Sabe? Se você tem uma mãe ou pai reclamão, que você queixa, botam para baixo, e olha, tem um monte de gente assim. Eu já atendi e atendo com frequência muitas pessoas que têm um pai e uma mãe que sugam energia, sabe mesmo botar para cima, botam para baixo. Às vezes pode ser até a mulher, pode ser, né, o marido, então a gente tem que filtrar e ver, botar um limite nisso, né? Então, por exemplo, se eu tenho um pai e uma mãe, não é o meu caso, né? Eu adoro meus pais, minha família, mas se eu tenho um pai e uma mãe complicada e eu convivo com eles assim com muita frequência, bota um limite. Veja uma vez por semana, veja eventualmente, né? Tem que botar um limite nisso. E se você também tem, por exemplo, na tua equipe, uma pessoa que é complicada, faz tua parte, dá feedback, conversa com ela, faz algum trabalho. Mas se você chegou a um ponto que você não foi, tchau para ela. Eu sempre trabalho dessa forma, por exemplo, ao longo do meu tempo, quando trabalhava em empresas, assim, dando esse trabalho mais de consultoria na parte de gestão de pessoas, eu sempre chamava a pessoa, contava algum problema, eu falava, ó, fulano, assim, assim, assado, dizia o que não estava bem, dizia o que ele tinha de bom, mostrava o que tinha que melhorar, dava um tempo para ele, tipo 30 dias, e eu ficava observando, assim, em 30 dias ele melhorava, eu validava, reconhecia, ajustava e segue em frente. Mas se em 30 dias ele não melhorava, não dava nenhum sinal de mudança, eu chamava de novo, dizia assim, olha, tal ponto a gente falou, não melhorou, não avançou, tal, e dizia mais alguns pontos e dava mais 30 dias. Se já nos primeiros 10 dias eu não via nenhuma mudança, eu já começava a procurar outra pessoa para substituir. E ao longo da minha vida toda, sempre que me pedem uma palestra, treinamento, dizem, Rangel, quando tem uma pessoa complicada na minha equipe, aquele cara que vende pra caramba, mas que não se relaciona com a equipe, é arrogante, não participa do treinamento, ele se acha o rei da cocada preta, ele, enfim, ele agride as pessoas, ou ele não interage, não tem espírito de equipe, o que eu faço com ele? Demita. Ou prepare alguém para que faça o que ele faça, tão bom quanto, e manda embora. Tem que ter um limite, porque chega um momento que aquilo vai te fazer mais mal do que bem. É que nem casamento, né, pessoal? Se você está casado com alguém, convive com alguém, e chegou que aquela situação está sendo tóxica, ou seja, não está mais agregando, separa, né? Ninguém foi condenado a viver o resto da vida. Da mesma forma, amigos, pessoas próximas, se não está legal, separa, se afasta as pessoas aí, não tem outra alternativa, né? Na verdade? Então, saiba impor limite. Uma outra dica legal, importante para lidar com pessoas difíceis, deixa eu passar aqui, sua felicidade em primeiro lugar, não se deixe contaminar. Aqui também é importante você, assim, ó, lidar com as tuas emoções. Não deixa, sabe, não se deixa que o outro tire tua paz de espírito. Por isso que é importante nós ter o nosso equilíbrio emocional. Se alguém está me perturbando, alguém está me incomodando, e sempre vai ter, né? Sempre vai ter, assim, na rua, no trânsito, na equipe, no trabalho, sempre tem alguém para testar a tua paciência. No final, eu quero contar uma história para vocês, que é uma história bem legal que eu encontrei hoje de tarde para mim fechar esse encontro. Então fica comigo no finalzinho, vou contar uma história que tem tudo a ver com essa fala toda que eu estou falando aqui para vocês.
Então, assim, também não se deixe contaminar. Se você conhece pessoas que são difíceis de lidar, por que tu vai convidar para jantar na tua casa, por exemplo? Por que tu vai convidar para poder fazer um happy hour, tomar um café? Tu não vai, só se tu for maluco, na verdade. Então, assim, se afaste de pessoas difíceis. Como eu falei antes, bota um limite. Tente trabalhar ela. Se melhorou, manda embora, se é o caso na tua equipe. Agora, se é na família, vai ter que ter um limite e tente ir trabalhando isso aos pouquinhos, né? Mas não se deixe contaminar por isso, ok? Porque família não tem como trocar, não tem como substituir. Então a gente tem que aprender a lidar com elas, na verdade. E de novo, todos nós temos limites, né? Limites não temos defeitos, né? Eu tenho defeitos, tenho qualidades, todo mundo tem. E a gente precisa, muitas vezes, também tentar e trabalhar isso. Eu lembro que muitas vezes, quantas vezes a minha mãe falou para mim, Rangel, muda tal coisa, não faça assim, não faça assado. Quando eu era criança, eu era adolescente, ou até mesmo quando eu era adulto. E quantas vezes eu falei para minha mãe, mãe, para de fazer tal coisa, deixa disso, não é legal, isso me incomoda. Eu também falei mesmo quando eu era adulto, e ela sendo minha mãe, porque aquela história a gente tem que aprender um com o outro, e ninguém é perfeito, né? Porque é minha mãe que eu não posso falar para ela algumas coisas, e ela não é perfeita, né? Ninguém é perfeito, entendeu? Então, a gente não pode deixar que a minha felicidade seja afetada por causa do outro. Então, a gente tem que ser feliz, tem que manter o equilíbrio emocional e cuidar para não se deixar contaminar pelos demais, por pessoas difíceis. Um outro ponto aqui também é ficar atento às suas emoções, né? Então aqui que é importante assim, ó, como eu falei, o não julgar, né? Às vezes você vai, por exemplo, foi domingo, né? Eu estava em casa e a gente pediu, pediu uma pizza, eu acho, né? Aí, eu acho não, foi outra coisa e daí lá embaixo, achei um cara pedindo coisa lá, né? Pedindo, né, roupa para o velho, não sei o quê. Daí tá, né, ok, né, eu vi que tá pedindo, assim, nem discuto direito, né, entrei pra dentro e ponto, né. Aí, eu acho que foi ontem, eu tava na rua conversando domingo, não sei quando foi, conversando com uma pessoa importante, um assunto sério na rua, e o mesmo cara apareceu de novo na rua e pentelhando, enchendo o saco ali, né. Então, assim, tem gente que xinga, que humilha, diz, olha, agora não posso te ajudar, estamos conversando, né, fui educado com ele e tchau, né, vai para a tua turma, né. Porque tem gente que não tem essa noção, né. Então tu dá um desconto, né, dá um desconto para quem é da rua, assim, que não tem muita cultura. Agora, o ruim é quando tem alguém, né, que tem estudo, conhecimento, que tem um monte de chato plantão por aí, né. Então a gente tem que cuidar muito das nossas reações, né. Por exemplo, se você é um vendedor, por exemplo, né, ou você trabalha em uma loja, ou faz parte de uma equipe, e tem um chato, você tem que cuidar para não também demonstrar que aquela pessoa, tipo assim, fazer aquela cara de, né, fazer uma cara assim que vai te denunciar que você não está gostando, né? Porque a reação corporal é muito forte, né? Então, assim, como é que eu posso te dar exemplos? O corpo fala, né? É que ele já dizia, né? O corpo fala. Então, muitas vezes, quando alguém está te incomodando, você pode ter reações até de forma até inconsciente. Tem uns que ficam assim, sentindo desconforto, começam a piscar, começam a se mexer demais, começam, né, a cruzar os braços. Então, tem que cuidar das tuas emoções. Lembra que aqui a gente tem que cuidar para não piorar a situação, né? Então, por exemplo, principalmente quando você está dando um feedback para alguém, você tem que ter muito cuidado para não esboçar nenhum comportamento, porque, vamos dizer assim, ó, se eu tenho um desprezo por alguém, vamos dizer assim que aquele candidato que eu dei o exemplo de antes, eu já falei uma vez com ele, já é um cara problemático, né? Eu já lembrei de um caso, um exemplo. Eu lembro quando, lá em 2005, eu trabalhava numa empresa e eu fazia assim, eventualmente, no final do dia, fazia tipo uma meia hora para reunir a equipe e bater um papo com ela e tentar falar sobre algum assunto importante lá da questão enfim, de motivação. E era eu começar a falar, ela vinha com uma crítica, criticando algo da empresa, que a empresa não fazia, e não era o momento, né? Aí começava todo um tumulto, porque imagine pessoas de nível mais baixo, né? Muito mais difícil de lidar. Isso eu não sei o que eu estou falando. Isso é constatação própria, mas também é pesquisa científica, né? Então, quando você vai ter que lidar com pessoas de nível cultural mais baixo, é muito mais difícil de lidar, né? Às vezes falta o conhecimento, que são muito ignorantes. Ignorante não é um pejorativo, é porque não tem conhecimento, falta a instrução, né? Muitas vezes. Então eu tinha que, né, fazer uma cara de alegre, de assim, ok, né? Eu tinha mandar aquela menina lá pro espaço, né?
Tanto é que foi lá, alguns dias eu tentei chamar ela, chorava, dava um piti, até que um dia a gente pegou e desligou ela, né? A gente ficava segurando ela porque o marido dela é uma pessoa muito boa, coitado, né? Ele era casado com ela, só que quando ele demitiu ela, por orgulho, ele também acabou indo junto, né? Então ele mantinha ela por causa, né, do cara que era um bom profissional. Mas a gente tinha que, né, fazer todo um malabarismo para poder não demonstrar, porque se você perde o controle, por exemplo, você é um palestrante e alguém te faz uma crítica, te questiona uma coisa em público e você reage naquele momento, você tem que manter o quê? A compostura, senão você pode perder a credibilidade. Isso é muito importante. Beleza? Vamos lá, outra coisa aqui, ó. Outra dica. Evite quando puder evitar e não aceite provocações. De novo, né? Você tem que ter muito senso assim, de serenidade, de resiliência para não aceitar provocações. O exemplo disso que eu falei antes é numa palestra, é você dando um treinamento, é alguém ser grosso contigo, provocando você, você não deve revidar, né? Isso pode acontecer numa festa, pode acontecer no trânsito, né? Quantas vezes no trânsito você vai ver alguém te provocando, né? Te incomodando, te xingando, isso tem que saber aonde que você está pisando, né? Então tem que saber assim que tem gente que adora brigar, né? Eu lembro da adolescência que eu conheci até alguns amigos assim que diziam assim, esse cara vai para brigar nas festas, não vai para namorar ou para se divertir. Tem gente que gosta de brigar, então se tem muitas pessoas difíceis que gostam de provocar os outros para entrar numa briga. Então você não deve procurar evitar essas pessoas e não aceitar a provocação. Às vezes você baixar a guarda, dar um passo atrás, sair fora, é muito melhor, né? Vale a pena, ok? Então, sempre que possível, evite essas pessoas, porque não é nada agradável conviver com essas pessoas aí, difícil, né? Uma outra questão importante aqui é, esteja focado em encontrar soluções, né? Sempre que você está lá com uma pessoa difícil, a tendência é que a gente começa daqui a pouco a se chatear com as pessoas e perder o foco. Então, foque no teu resultado. Por exemplo, numa reunião, numa palestra, numa negociação, foque em qual é o objetivo, porque por trás de uma pessoa que ela é difícil, complicada, no fundo, ela quer ser o quê? Compreendida. Esse é o ponto principal. E se você quiser, né, ter isso como em mente, o resumo disso tudo, lidar com pessoas complicadas tem que ter muito o quê? Sensibilidade, muita compreensão, porque no fundo, o que elas querem é isso, né? Então, assim, promover alguma reflexão, por exemplo, por que você pensa assim? Né? Por que você está sendo agressiva? Por que está gritando? Por que você está tendo esse comportamento? Não quer dizer que a pessoa vai mudar, mas talvez, se você falar com jeito, com sensibilidade, a pessoa possa, né, refletir, pensar, se acalmar, porque é importante assim. Isso a gente ensina em treinamentos de gestão de conflitos, né? Porque uma das táticas é, se alguém está alterado, tá brigando, xingando, se você brigar também e xingar, é botar lenha na fogueira, né? Agora, se você baixar um pouco o tom de voz, né? Demonstrar empatia, ouvir, demonstrar assim, estou entendendo o que você está dizendo, estou te ouvindo, né? Você começar a concordar com ela, vai se desarmando aos poucos. Isso pode promover uma reflexão, você pode ter que desarmar a pessoa para poder conseguir avançar e encontrar uma saída ou uma solução, ok? Não quer dizer que você vai mudar a pessoa, mas talvez naquele momento você vai conseguir contornar uma situação mais desafiadora para lidar e conviver com ela, ok? Outra dica aqui também é o que é ser compreensivo, aprender também a perdoar e buscar os aspectos positivos, né? Porque, né, a gente precisa ser compreensivo, como eu disse desde o início, a pessoa muitas vezes ela é assim porque faltou conhecimento, faltou informação, faltou exemplo, faltou referência, né? Sabe quando a gente conhece alguém assim, que vê que o pai e a mãe é totalmente fora da casinha, né? E você encontra alguém e diz, meu, coitado, a pessoa é normal demais até por ter os pais que tem, né? Você já deve ter ouvido falar isso, né? Em algum momento. Ou conhece alguém que é assim, né? E é verdade, muitas vezes você não teve aquela compreensão, não teve aquela orientação, não teve aqueles modelos, então você criou o quê? As crenças é o quê? Os teus modelos mentais, o teu mindset, e você age assim porque você está na inconsciência, está no piloto automático, não está evoluindo, né? Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, mudar aquela pessoa, né? Quantas vezes eu já conheci pessoas que disseram assim, Rangel, meu marido ou tal pessoa melhorou 80%, né? Desde que nós casamos, desde que eu conheci ele. Então imagine o quanto ele era ruim, o quanto era complicado a convivência. Então
É possível mudar? Sim, é possível mudar, desde que a pessoa queira. E um ponto importante que eu não falei é que você não consegue mudar o outro. É muito difícil você querer mudar alguém. Mas você consegue mudar alguém quando você muda primeiro. Muda o quê? A forma como eu interajo com o outro, a forma como eu me relaciono, a forma como eu falo. Tudo isso vai fazer talvez com que o outro baixe a guarda, que o outro também comece a ter um lapso de consciência, talvez de compreensão, de lucidez, e você consegue avançar. Então é importante, né, Antônio? Antônio falou que é verdade, né? Então a gente tem que sempre procurar ter essa compreensão, buscar compreender. Também aprender a perdoar muitas vezes, né? E quando eu falo aprender a perdoar, aqui as pessoas cometem erros, né? Principalmente pessoas que têm um perfil mais explosivo, né? O explosivo, como eu já falei antes, o perfil dominante, ele é muito impulsivo, muito explosivo. E quantos de nós já não falou algo para alguém que a gente amava, pode ser pai, mãe, namorado, filho, por estar talvez estressado, por estar talvez ou ter um comportamento já que está no piloto automático, lembra? Talvez você conviveu muito assim na pauleira, na crítica, na briga, e de repente você também agiu assim e magoou alguém. Então a gente tem que também aprender a perdoar, porque quem aprende a perdoar é um ato além de ser um ato de amor, é um ato de sabedoria, né? E sempre que possível buscar o quê? Os aspectos positivos no outro. Como eu falei, todos nós temos pontos positivos, basta a gente procurar. E se eu ficar focado só no que é negativo, eu vou intensificar, botar minha lente de aumento para as coisas negativas. Agora, se eu começar também a olhar o que ela tem de bom, a gente vai encontrar sempre algo de bom, né? É aquela história. Deu mau nome a um cachorro, é melhor enforcá-lo, né? Então, se você tem um colaborador e você começa muitas vezes a fazer assim, esse cara não presta, esse cara é ignorante, esse cara é um busca, e começar a criar uma intenção dentro de você em relação à pessoa, a pessoa vai se transformar naquilo. É aquela história da profecia autorrealizável, né? Enfim, pessoal, tá quase acabando o tempo aqui no Instagram. Eu tô vendo que falta 1 minuto e 48. Eu vou continuar aqui, falta um pouco ainda. Eu vou tentar entrar de novo aqui para complementar, mas se quiser depois entrar no YouTube, lá tem os slides, visuais, bem completinho, vai ter a parte toda completa, beleza? Então vamos lá. Foque nas coisas positivas, porque todo mundo tem coisas boas. Aí você começa talvez a minimizar. Tem até um engenheiro do Google, que ele tem um livro, né? Que ele trabalhou lá, que é uma técnica da bondade, né? Que é você imaginar, intencionar coisas boas para a pessoa que você convive, que você trabalha, né? Pessoas que você gosta, você sempre desejar o bem para ela. Quanto mais você deseja o bem, mais isso volta para você também. Agora, esse exercício também vale para pessoas difíceis de lidar. Muitas vezes a gente precisa estar convivendo com pessoas difíceis e aí a gente precisa, de uma certa forma, também intencionar o bem. E fazer o bem, ter esse desejo, vale muito a pena, ok? Aí também aqui, a última dica aqui dessa infalível é saiba buscar ajuda. Muitas vezes, se você é uma pessoa que também tem dificuldade de lidar com pessoas difíceis, vai buscar uma ajuda. Vai procurar desenvolver a sua inteligência emocional, né? Até vou deixar aqui para você que está assistindo comigo aqui, eu tenho no meu link do Instagram, tem até um treinamento de inteligência emocional online que eu lancei, né, que eu já trabalho há algum tempo. Eu lancei ele online. Tem também um e-book que também você pode baixar gratuitamente para você também aprofundar um pouco desses temas aí. Então fica aí o convite, ok? 20 segundos aqui no Instagram, logo vai acabar, então obrigado pela sua presença aí. Vou tentar entrar de novo aqui, depois se quiser vir pro YouTube aqui ou clicar no link ali, pode acompanhar o final, beleza? E vou continuar aqui com vocês, né? Então, pessoal, alguma dúvida aqui? Eu vou entrar se alguém tiver com uma dúvida no Instagram aqui. Eu vou só fazer uma pausa aqui. Até então, uma dúvida, alguma questão? Depois eu vou compartilhar aqui, não vou me desfocar aqui agora. Mas, enfim, tudo isso que a gente trabalhou até agora, né, tem a ver com inteligência emocional. E espero que você... Deixa eu ver se alguém está aqui comigo. Se tem alguma pergunta. Só ver como é que eu saio daqui. Para mim, opa. Para mim não. Deixa eu ver. O que aconteceu que não está passando? Deu algum probleminha, tem alguma coisa que não aconteceu aqui. É a mesma coisa da outra vez. Mas vamos lá. Eu vou ter que ver o que está acontecendo que não transmitiu aqui. Tá? Então não consegui ver o chat, eu vou
continuar aqui por onde eu estava. Beleza? Então aqui, pessoal. E agora então compartilhar com vocês o que vocês viram até agora. Tudo que eu falei até agora aqui sobre lidar com pessoas difíceis tem muito a ver com inteligência emocional. E eu tenho um treinamento de inteligência emocional que ele vai envolver gestão de pessoas, ele vai te ajudar você, porque são 4 pilares da inteligência emocional. O primeiro é a autoconsciência. Quando a gente tem autoconsciência, a gente consegue se compreender, se conhecer melhor, ter um entendimento melhor da gente mesmo, dos outros, o que é básico e fundamental para te mudar tudo na tua vida, né? E muitas vezes a gente tem baixa autoconsciência, a gente vai estar explorando pouco o nosso potencial. Então, quando a gente melhora a nossa autoconsciência, a gente tem mais lucidez, mais clareza, o que é importante, né? Aí o segundo pilar que a gente trabalha, que é o segundo módulo, a gente trabalha em estratégias de autogestão. Como que eu gerencio toda a situação, como é que eu lido com pessoas difíceis, como é que eu lido com as minhas emoções, com a raiva, com os sentimentos adversos, então, com o meu diálogo interno, para poder fazer uma limpeza mental, para você abrir tua mente, rever tuas crenças e realmente evoluir. Esses 2 primeiros módulos têm a ver com a competência mais pessoal, que diz respeito mais ao meu eu interior, ok? Depois nós vamos então no módulo 3, que tem a ver com habilidades sociais, que é uma competência social importante. Eu preciso saber reconhecer os outros. A gente falou até agora que para lidar com pessoas difíceis, eu preciso saber lidar com as outras pessoas. Então eu tenho que saber lidar com o outro, conhecer o perfil do outro, por que ele pensa assim, por que ele tem esse comportamento, esse jeito. Isso é fundamental para a gente poder ter sucesso e ter êxito no relacionamento interpessoal. E a quarta habilidade é a gestão de relacionamentos, né? Que está dentro disso também, da parte social, porque se eu já conheço o perfil, eu conheço o comportamento, o jeito, etc., como é que eu também desenvolvo as pessoas, como é que eu aprimoro esse relacionamento, porque aqui também, independente de você já ser um líder, você sempre tem que estar evoluindo. Quanto mais você evolui na inteligência emocional, melhor se torna como líder, como pai. Então é um treinamento que ele serve para professores, para vendedores, para palestrantes, para coaches, para pai, para mãe, enfim, para qualquer pessoa, para qualquer líder, porque inteligência emocional é a base de tudo, né? E eu reuni nesse treinamento aqui mais de 20 anos de experiência prática. Eu já fiz centenas de cursos, né? Já fiz muita coisa, então eu sempre buscava um treinamento prático e nunca encontrava. E esse treinamento ele é muito prático, muito objetivo, muito profundo, e eu já trabalhei muitas vezes ele ao vivo, presencial, e nesse momento de pandemia, que o presencial acabou meio que parando total, muitos me pediram para fazer ele online. Então tá aí o treinamento online, e olha só um presente bacana para você. Ele custa no online, no presencial, R$ 597. É o valor que eu sempre trabalho nele no presencial, que é um treinamento curto, prático, de 4 encontros, de 2 horas cada uma. Então ele tem 8 horas total, né, de gravação. As aulas são online, gravadas, com vídeo de alta resolução. Tem muito material, muita ferramenta para você explorar. Você pode ter acesso durante um ano para você ver à vontade, assistir várias vezes, né? Então tem muita coisa legal e eu vou continuar recheando ele com mais coisas, com mais bônus, com muita coisa para você. E olha só a novidade que eu estou fazendo para você nesse momento difícil, que todo mundo está com o bolso mais vazio, né? Com menos dinheiro no bolso, né? Menos clientes. Eu estou fazendo uma condição super especial que é 197, né? Ou 12 vezes no cartão de R$19,90. Então não dá nem o que, né, pessoal? Nem um X por mês, um hambúrguer por mês, né? Então é um valor assim super acessível, né? Porque a gente vê assim, eu tenho recebido muita mensagem, informação de que as pessoas estão ficando deprimidas, ansiosas, cada vez mais o abalo emocional está sendo muito grande. E eu vejo muitas pessoas não fazendo nada para mudar isso, sabe? Só ficam tomando remédio, se deprimindo, aí param de trabalhar, perdem os clientes, perdem o trabalho e não fazem nada para mudar. E aqui tem um processo maravilhoso, né? Que são 8 horas de treinamento com o que tem de melhor no mundo para você transformar a tua mente, como diz aqui o nome, né? Doutor da mente, para você ser um doutor da mente, para você assumir o comando da sua vida e o controle das suas emoções. Então, ele não custa, é o preço de uma caixa de remédio que você vai tomar um mês e não vai curar, vai ter um monte de efeito colateral, né? Não vale, é o preço de uma sessão de psicoterapia, né? Então, assim, garanto para você que esse treinamento vai valer por anos por várias sessões de terapia, né, que pode mudar radicalmente a tua vida.
Eu ainda faço uma pós com você, se você fizer o treinamento e não mudar o teu comportamento, não diminuir teus estresse, ansiedade, depressão, não mudar a tua vida, não ter um crescimento profissional, você pode te dar o dinheiro de volta. Tanto é que ele tem 15 dias de garantia. O curso dura 30 dias, então você pode fazer metade do treinamento e se você não gostou, é só mandar um e-mail automático, vai ganhar o teu dinheiro totalmente de volta, para ver o quanto que eu acredito nesse treinamento. Então, se quer acessar a página ali para poder fazer a sua inscrição, tá aí. Eu vou deixar aí para você, vai no doutordamente.com.br/online, acessa lá, conheça um pouco mais os detalhes do treinamento, tem alguns depoimentos lá. À medida do possível, eu vou botando mais depoimentos, mas tem lá um resumo das informações do que é. Então, assim, você que me conhece, você que me segue aqui, se você quiser me dar um voto de credibilidade, pode confiar em mim. Eu garanto para você que é um treinamento assim que eu sou suspeito para falar, mas é um dos melhores treinamentos de inteligência emocional, porque já comprei vários e é muita coisa assim, não é muito prática, é muito subjetivo. E aqui é um treinamento mais prático, objetivo, com dicas e ferramentas para você transformar a sua vida. Combinado? Então eu quero finalizar esse encontro com uma historinha, né, que diz respeito ao 5º dia. Então eu vou deixar para você aí olhar essa imagem, né? Eu vou sair um pouquinho aqui para você ficar olhando para essa imagem e ouvindo a história. Então aproveita para relaxar um pouquinho, menos de 2, 3 minutinhos. Então escuta essa história que ela tem tudo a ver com esse encontro nosso aqui hoje, ok? Vamos lá. Então a história, ela diz que, eu chamei ela de O 5º Dia, né? É uma história que eu encontrei, eu tinha nos meus arquivos, e ela fala do calouro, né? Um calouro que estava voltando para a escola, para casa, né? Após a aula, né? E ele avistou logo adiante um colega carregado de livros, né? Então o calouro estava voltando para casa, né? E ele avistou logo adiante um colega carregado de livros, né? Aí ele pensou, só pode ser um CDF, né? Numa sexta-feira, enquanto eu já tinha planejado festas, jogos, descansos, né? Segui meu caminho. Aí, de repente, eu vi um grupo de garotos correndo em direção a ele. Eles o atropelaram, jogando ele e seus livros para o chão. Os seus óculos voam metros de distância. Quando cheguei perto, ele ergueu o rosto e percebi uma terrível tristeza em seus olhos. Meu coração se sensibilizou com ele. Pude ver uma lágrima em seu rosto enquanto engatinhava procurando seu óculos. Entreguei-lhe o óculos. Ele abriu um grande sorriso. Ajudei a carregar seus livros. Perguntei se queria jogar futebol no sábado. Conversamos, ficamos grandes amigos. Ele entrou na turma e todos o achavam muito legal. No dia da formatura, passados 5 anos, ele foi o orador da turma. E ao iniciar o discurso formal, agradecimentos aos pais, professores, a todos que ajudaram, principalmente um amigo. E começou a contar a história do primeiro dia de aula que sucedeu até o 5º dia. Ele havia planejado se matar naquele final de semana. Por isso tinha esvaziado o armário, levando todos os livros para casa e seus pertences. Mas, felizmente, diz ele, fui salvo por um amigo, né? Então, olha a história, né, pessoal? Nunca subestime o poder de suas ações. Com um pequeno toque, nós podemos salvar a vida de alguém. O universo muitas vezes nos coloca na vida um dos outros, para que tenhamos impacto sobre o outro de alguma forma. Então, aquele ditado, né? Então, vamos fazer o bem, não importa a quem. É uma história linda, né? Que ela acaba resumindo tudo que eu falei. Sempre procure não julgar aquela pessoa difícil. Por mais difícil que ela seja, alguém deixou ela assim. Talvez a vida, talvez a sua história, as suas cicatrizes, a sua educação, né? Tudo isso constituiu quem ela é, o caráter dela, ou o modelo mental dela. Se a gente conseguir mudar essas pessoas, ou conseguir, de certa forma, ajudar, melhor. Mas a gente sabe que mesmo assim vai ter pessoas que não vão querer ser mudadas, não vão querer ser ajudadas. E tá tudo bem, né? Aí, nesses casos, a gente deve se afastar e seguir o nosso caminho. Então, eu espero que você tenha aproveitado esse encontro, essa masterclass.
Infelizmente não sei o que deu um problema novo na transmissão. Eu tô gravando, já tem um programa que eu gravo, acho que é uma questão de transmissão. Eu vou compartilhar aqui com você no grupo. E se você tiver uma dúvida, queira compartilhar comigo, mande para mim lá no contato@rangelima.com.br. Eu vou ter o maior prazer em responder a sua questão no meu WhatsApp, no meu Telegram, né? Você que talvez não me segue ainda, vai no Telegram lá, no link da bio do Instagram, tem lá o meu curso online para você acessar, tem o e-book gratuito, tem o canal do YouTube, tem, enfim, vários canais para você poder também participar comigo, me seguir e poder também aprender junto comigo e trocar experiência. Então, eu agradeço a tua presença aqui, espero te encontrar em breve e na próxima terça-feira eu quero fazer mais uma Masterclass como essa e quero ver se vai transmitir no YouTube de fato, né? Então, se você quiser sugerir algum tema, você pode sugerir. Estou pensando em como gerir conflitos ou como melhorar os relacionamentos, muito mais na parte de marido e mulher. A gente vê na questão da pandemia, muita gente em casa, muito conflito tem aumentado. Então, eu acredito que sempre vai ser bom, tema interessante e todos nós se relacionamos, vai complementar também um pouco disso tudo, né? Então, é isso aí. Obrigado, um grande abraço e a gente se vê.